Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. A palavra que dá vida, que renova, que dá direcionamento, que dá vitória. Estamos esses dias trabalhando a história de Davi. Uma história que muitas vezes eu e você vamos nos identificar com ela. De luta, mas de vitória. De cobrança do Senhor, mas de livramento e de misericórdia. Mas hoje, como ontem, o Senhor nos levou para outra palavra. Então é melhor obedecer do que sacrificar. E eu creio que se for da vontade de Deus, quando for amanhã, daremos continuidade, continuaremos no capítulo 20 de 1 Samuel. Mas agora vamos mudar, porque é a vontade do Mestre. Amém? Se você vai ouvir de manhã, bom dia. Se vai ouvir à tarde, boa tarde. E se vai ouvir à noite, boa noite. Eu tenho certeza que tem pessoas que o Senhor sabe que necessita dessa mensagem e vai ouvir e vai entender a mensagem do Senhor no coração dela, no meu e de todos que ouvir. Deus quer você fazendo a vontade dEle. Às vezes o Senhor não permite algumas coisas, dá livramento. Às vezes o Senhor cobra, mas é porque Ele quer o melhor para mim e para você. Ele vê no escuro. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe as portas dos abismos, as ciladas do adversário na tua vida. Então Ele dá livramento. Ele fecha a porta, Ele abre outra porta. Mas Ele quer você fazendo a vontade dEle. Não é para o bem dEle, não. É para o seu bem e para o meu. Deus é livramento nas nossas vidas. Deus sabe o que é melhor. Amém? Vamos aqui em Lucas 15, do 11 ao 32, filho pródigo. Depois vamos ouvir Provérbio 3:12 e terminaremos com Hebreus 12:6. Amém? Lucas 11. A partir do... Peraí, que eu... É Lucas 15. Eu já fui aqui para o lugar, mas errei, perdão. Mas cheguei. Lucas 15, a partir do 11 ao 32. Que é a história do filho pródigo. Lembre-se, Deus quer você fazendo a vontade dEle. E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a fazenda. Não é normal repartir uma herança com um pai vivo, mas às vezes a pessoa quer uma herança, né? Nesse caso aqui, era herança, mas muitas vezes a pessoa tem curiosidade de ir para o mundo e deixa o melhor, que é a casa do Pai. Por curiosidade, às vezes por influência de terceiros, de amigos, às vezes porque não vigiou e caiu no pecado, se é de se arrepender e voltar correndo, não dá continuidade. E as consequências vêm. E aqui ele pediu a herança. O pai com sabedoria deu, mas não se recebe herança com o pai vivo. Mas esse pai aqui representa o Senhor, que às vezes permite situações para lá na frente a pessoa cair em abismo e entender que aquilo que ele estava era abismo, que o melhor lugar é na casa do pai. Esse filho aqui representa um filho rebelde, uma pessoa que está em pecado, não se arrepende de imediato. E esse pai aqui representa o Senhor. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Levou a herança, acabou com tudo. Veja que falta de sabedoria. O pai permitiu porque sabia que aquilo não ia ser bom para ele. E esse pai representa o Senhor, que muitas vezes permite situações para que eu e você entenda que estava no abismo, para depois voltar para os braços dele. Porque aqui diz, Deus quer você fazendo a vontade dele. Deus queria nunca que esse filho fosse embora, esse pai dele não queria, mas permitiu, porque já conhecia o mundo, mais velho do que seu filho, e sabia que ele ia se arrepender. Quando o Senhor permite que eu e você caia em determinadas situações, é para acordar, é para despertar. Mas porque eu fui ali, eu conheci alguém assim, porque o Senhor permitiu, porque sabia que aquilo estava no nosso coração.
e que seria necessário passar por aquela decepção, pelaquela humilhação, para entender que estava num lugar de abismo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidade. Veja que ele levou a herança, perdeu ela todinha e depois começou a passar necessidade. Porque ele não conhece o dia de amanhã, eu e você não conhecemos. Por isso que é importante a gente estar na dispensação do Senhor. Por isso que é importante a gente estar na vontade de Deus. Porque Ele é que tem o melhor para nós. Cuidado com as loucuras, com a loucura do pecado, fazer a vontade da carne, porque isso traz consequência. Ele perdeu tudo, começou o sofrimento, as consequências daquele desejo para ir para o mundo. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele foi procurar um serviço, e naquela época cuidar de porcos era maldição. Além dele perder tudo, estar ali como escravo, cuidando de porcos naquela imundície, ele desejava comer aquelas bolotas e não comia, passando necessidade. O mundo só tem bolotas de porcos. O mundo, quando a gente cai no pecado, fica emaranhado na sujeira como porcos. Cuidado com suas necessidades físicas. Cuidado com suas necessidades da carne, porque a consequência é grave. E muitas vezes estamos com amigos que não passam de porcos, se sujando nas lamas. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Esteja perto de pessoas que vai te abençoar, principalmente espiritualmente, para que você não caia nesse chiqueiro de porcos do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E muitas vezes estamos vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Queira Jesus, porque esse filho desobedeceu, vendeu tudo, gastou tudo e passou a padecer naquilo ali, numa cidade muito longe, e estava na fome. Não sabemos o dia de amanhã, portanto é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor estar na casa do Pai, é melhor estar na vontade do Pai, que é o Senhor, que tem o melhor para mim e para você. Tornando-se em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Graças a Deus que ali ele entendeu que na casa do pai tinha tudo, e ele ali passando fome. Na casa do pai, que é a nossa casa celestial, tem tudo. Na igreja, a gente fazendo a vontade dele tem tudo. Tem bênção, tem proteção, tem livramento, tem um caráter novo. Cuidado com os manjares da terra. Cuidado com as lentilhas do mundo, porque são comidas de porcos. E a consequência é muito grande. Fique na vontade do Senhor, porque Deus quer você fazer na vontade dele, para o seu bem, para o meu bem. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Louvado seja o Deus que ele foi humilde. Ele reconheceu que pecou contra os céus, contra Deus e contra o Pai dele. Reconheça a sua falha. Corra para os pés do Senhor, porque Ele quer você fazendo a vontade dele, que é o melhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Olha que humildade. Ele entendeu que não era digno de ser chamado seu filho, mas faça como um dos seus trabalhadores. Isso é reconhecer a falha, isso é reconhecer o pecado. Reconheça e fique nos pés do Senhor. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ele correu para o pai, que era o pai dele. Corra para o pai, que é Jesus Cristo. Fique aos pés dele, que ele só tem o melhor para você. Mesmo que você errou, mas diante do pai ele perdoa e ele te dá uma nova chance. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seu servo: Traz-me depressa a melhor roupa, veste-lhe e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Deu roupas novas,
deu sandália nos pés, deu anel de honra. Naquela época só calçava sandália quem era de honra. Escravo vivia descalço. Anel era para as autoridades. O Senhor tem tudo isso para você. Tem anel novo, que é a honra dele. Tem sandálias novas, que é a presença dele. Tem roupas novas, que é estar na presença do Pai, se alimentando da palavra, vestindo vestes novas celestiais, um caráter novo, trabalhando para o Senhor. Ele diz, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Se deixe ser novas tuas vestes, anéis no teu dedo, sandália nos teus pés, que a sandália é a espada do Espírito, é a palavra de Deus na tua vida. Foge do mal. Se já pecaste, corre para os pés do Senhor, porque esse filho reconheceu, quando estava ali na pobreza, cuidando de porcos e sem alimentação. Que coisa boa era a casa do Pai. Ele diz, pequei contra os céus e contra meu Pai. Reconheça seu erro, peça perdão e corra para os pés de Jesus. Porque Ele quer você fazer na vontade dEle. Não porque Ele precisa de mim e de você, mas é a gente que precisa. A gente tem que deixar bolotas de porcos de lado. Está alimentado pelo poder, a graça, o amor, o cuidado, o livramento do Senhor. Aleluia! Traz-me o bezerro cevado e mata-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. O pai ainda mandou que fizesse uma grande festa, trouxesse bezerro cevado, matai, comesse e se alegrasse. É assim que Jesus faz. Ele manda você a uma grande festa no céu, quando se reconhece o pecado. Ele coloca roupas novas em você. Ele faz uma festa celestial para glorificar o nome dele na tua vida. Se alegre estar na presença do Pai. Porque esse Pai aqui não prendeu seu filho, não bateu, não apontou, não disse você levou minha herança, não. Ele recebeu ele de braços abertos. Um Pai sábio, é assim que Jesus nos recebe, de braços abertos, fazendo festa no céu, os anjos louvando e te dando vestes novas, anéis e sandálias nos pés, tudo espiritual, para a glória do nome do Senhor. Lembre-se que as más conversações corrompem os bons costumes, mas a presença do Senhor traz alegria, traz roupas, traz festa, traz anel no dedo, traz sandália nos pés. Corra da aparência do mal, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e o mal só leva você para o abismo. O mal só leva você para perto dos porcos, a se sujar na lama. A Bíblia diz que Jesus disse a Nicodemos que o espírito é que é necessário para ir para o céu, mas a carne só vai para o fogo, porque a carne não adianta de nada. Corra para os pés do Senhor. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegando perto da casa, ouviu as músicas e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Ainda tem aquele para criticar. Ele disse, veio teu irmão, e teu pai recebeu são e salvo. Dá a entender até que queria jogar uma contenda entre os dois irmãos. Tem aqueles que têm raiva, porque Jesus cuida daquele, acha que está cuidando mais dele do que de você. Não, você já está na casa do Pai. Aquele que acabou de chegar, o Senhor já cuida de forma diferente, para que ele se sinta abraçado, cuidado, amado, e o Senhor quer ele perto dele. Foi o que o pai dele fez, deu uma grande festa, porque entendeu que ela estava perdido, mas foi achado. Tem pessoas que estão na casa de Deus há anos, não recebeu ainda um cargo, porque está ali só na mesa, na cadeira, no banco, não busca o Senhor. Tem aquele mais novato que chega e Deus já está abençoando, porque está buscando. Então busque o Senhor para receber sandálias nos pés, anéis no dedo, roupas novas, e você que está há muito tempo, faça o mesmo, porque Deus quer o melhor para todo seu filho. Então esse pai aqui representa Jesus, que quer o melhor para mim e para você. Fuja da aparência do mal, fuja das bolotas, fuja dos porcos, que pode deixar você na imundície. Mas o Senhor quer você perto dele, fazendo a vontade dele, porque sabe que você é uma pessoa preciosa para ele.
Não caia em más conversações, porque aqueles que jogam você em más conversações, muitas vezes são pessoas sem caráter, que amanhã vai te jogar em abismo, vai te perseguir, vai fazer mal contra você. Confia em Jesus. Corre para os pés de Jesus. Ele tem o melhor para você e para mim. Mas ele se indignou e ele lhe disse, veio teu irmão, eu já falei, é 1:28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Ele, de se alegrar, se indignou, porque estava tendo uma grande festa. Tem pessoas que não entendem. Tem famílias que ficam indignadas quando um homem ou uma mulher está na presença do Senhor. Agradeça, porque na casa de Deus ele só tem alegria, bênção e livramento. E saindo seu pai, rogava-lhe quem entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, nem nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. Aquele filho não entendeu que aquele irmão dele estava perdido. Por isso que o pai fez aquela festa. Você que já está na casa de Deus, fique feliz com quem está chegando. Dê testemunho para que aquela pessoa entenda que coisa boa é estar na casa do Pai. Seja sábio, não faça como esse irmão agiu. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha sido perdido e achou-se. Aquele irmão dele estava pela carne, mas o pai, muito manso, muito sábio, disse, você sempre está comigo, o que é meu é teu, filho. Mas esse teu filho, irmão, estava perdido e foi achado. Se alegre, aconselhe, fale de Deus para aquele que está perdido. Faça como esse pai fez com esse filho, porque as pessoas perdidas, elas precisam ser acolhidas, elas precisam ouvir a palavra de Deus para voltar para o aprisco do Senhor. Aqui em Provérbio 3:12, escuta o que o Senhor fala conosco. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Tem pessoas que Deus repreende, cobra de alguma forma, porque quer bem, ama, cuida e sabe onde ele está em abismo e está trazendo para o aprisco que é a casa do Senhor. Se você está passando por alguma enfermidade, alguma dificuldade, é porque o Senhor te ama. Ele está te repreendendo, Ele está cuidando de você, Ele está te dando livramento das más amizades, porque essas amizades amanhã podem te colocar na morte. E não é só em morte espiritual, não, é física também. Tem pessoas que querem o mal do próximo. Se aquela pessoa não fizer como ela quer, mata, faz coisas terríveis. Fica perto do Pai. O Pai tem o melhor para você. Se Ele está de alguma forma te cobrando, é porque Ele te ama. Ele está te dando livramento dos abismos da terra. Lembre que esse filho chegou a querer comida de porcos e não podia comer. Cuidando de porcos, enquanto o seu pai era latifundiário. E muitas vezes a pessoa sai da casa de Deus e começa a estar na imundície. E na casa de Deus tem tudo de bom. Corra para os pés do Senhor, porque o mundo só tem o que não serve para a sua carne. Aos nossos olhos é palpitante, é agradável, mas é caminho de morte. Mas estar com Cristo é caminho de vida, porque aqui regozija de livramento e de bênção, e no céu é a eternidade. Existe uma eternidade com Cristo e uma eternidade com o inimigo. Queira a eternidade com Cristo, porque as duas eternidades não têm fim, ou com o Senhor ou com o mal. Aqui também em Hebreus 12:6, olha o que fala. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se ele açoita de alguma forma, é porque agora era filho dele. Antes era criatura, porque Deus como Criador fez todos e todos. Mas como filho é diferente. Ele te ama, ele quer você perto dele. Saia do lamação do pecado. Ore, jejum e leia a palavra e diga, Senhor, me dá força. Mas fuja de pessoas que podem amanhã te levar para o abismo.
Porque quem quer ter o bem, ora por você. Quem quer ter o bem, te apresenta o caminho santo. O caminho santo é estreito, que é o da salvação, e o largo é o da perdição. Não esqueça, Deus quer você fazendo a vontade dele, para o seu próprio bem. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.